Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos começar aqui a tratar agora o tópico sobre equação fundamental do patrimônio. Qualquer dúvida, não deixe de nos procurar nas redes sociais, fóruns, tá? WhatsApp, qualquer lugar, o importante é o seu aprendizado, que nós vamos ajudá-lo nesta caminhada até a aprovação. É árduo, é difícil, já estive aí do outro lado, tá? Requer muito esforço, dedicação, mas tenha certeza, vale muito a pena. Eu faria tudo de novo que eu fiz para alcançar os meus objetivos e ser aprovado aí nos 4 concursos que eu fui aprovado e o que atualmente estou lá na Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, bem como ex-auditor da Receita Federal, ex-analista tributário e também do Tribunal de Contas, tá, pessoal? Você também vai chegar lá. Força e firmeza nos estudos. Então, vamos lá. Vamos tratar agora sobre o assunto equação fundamental do patrimônio, que sem perceber nós já estudamos quando falamos lá do balanço patrimonial. Lembra lá que a gente fez a estrutura do balanço, não foi? Então vamos lá. Balanço patrimonial. E aí nós vimos lá a estrutura, que no balanço nós vamos ter, né, o lado esquerdo, o ativo, e do lado direito, passivo e o patrimônio líquido. Nós vamos ver um total. Lembrando que o ativo são os bens mais os direitos. No passivo, as obrigações. E no PL, a situação líquida, que é o ativo menos o passivo. E sabemos que do lado esquerdo, o ativo sempre é igual ao passivo mais o PL. E essa igualdade não admite, tá, exceção. Sempre tem que ser igual. Então, essa é a equação fundamental do patrimônio, que a gente representou aqui só por passivo exigível, mas de acordo com as normas internacionais de contabilidade, passivo exigível é somente o passivo. Cuidado, porque a Lei 6.404 ela divide passivo em passivo exigível e patrimônio líquido, sendo que o passivo exigível é dividido em passivo circulante e não circulante. Já os pronunciamentos contábeis, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, que é o que vem sendo utilizado na prática, o passivo exigível é chamado somente de passivo. E há uma divisão em que o patrimônio líquido não está dentro do passivo. Na verdade, a gente tem passivo mais patrimônio líquido. Então, dependendo do autor, ele pode cobrar as duas maneiras. Então, se nós sabemos que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido ou situação líquida vai ser o ativo menos o passivo. Aqui nós temos a equação com base no passivo exigível. Isso daqui, de acordo com os pronunciamentos contábeis, né? Pronunciamentos contábeis, também pode ser ativo igual a passivo mais o PL. Podemos chamar somente de passivo. Esse modelo aqui, tá, pessoal? É o da Lei 6.404, Lei das SAs, que entende que esse passivo seria o passivo exigível mais o PL, que é chamado de passivo total. Então, muito cuidado com isso. O ativo nós substituímos por bens e direitos, e o passivo por obrigações mais situação líquida. Seria um outro exemplo de igualdade da equação fundamental do patrimônio. Além disso, nós chamamos também o ativo de capital aplicado. Ok? Já o passivo mais o PL é o capital total à disposição da empresa, que são as origens dos recursos. Então, é aquele capital que está à disposição. E o passivo ele é chamado de capital de terceiros e o patrimônio líquido é chamado de capital próprio. Também pode ser. E o ativo é chamado de aplicação de recursos e o passivo é chamado de origem dos recursos. Lembrando, caros alunos, que para cada origem existe uma aplicação e vice-versa. Nós vamos estudar isso muito em débito e crédito, e é um pouco diferente do usual, mas vocês vão entender, não se preocupe, nos lançamentos contábeis. Que o que é o lançamento contábil, Felipe? Adiantando. É o registro de cada operação que ocorre na empresa, de cada fato contábil. E cada fato é cada operação que altera o patrimônio da empresa. Então a empresa ela comprou mercadorias à vista. Opa, ó.
Ela adquiriu mercadorias e saiu dinheiro pela compra de mercadorias, saiu dinheiro do seu caixa. Isso alterou o patrimônio, então tem que ser registrado. E ainda vamos ver quem é a origem e quem é a aplicação. Por isso que o nome lá é método das partidas dobradas, ó, partidas em dobro. Ou seja, para cada origem existe uma aplicação e vice-versa. Então nós vamos ver isso de forma detalhada mais à frente, beleza? Então, já estudamos a equação fundamental do patrimônio. Vamos fazer um exemplo, pessoal. Então vamos supor que uma empresa, tá? Uma empresa ABC, ela tem a seguinte situação patrimonial. Ela tem a conta bancos no valor de 120. Ela tem um saldo na conta clientes no valor de 70. E ela tem um saldo na conta fornecedores no valor de 80, tá? Lembrando, Felipe, o que é conta? Nós vamos estudar mais à frente, pessoal, mas conta é o meio pelo qual o patrimônio é controlado. Então, cada item do patrimônio da empresa, bens, direitos e obrigações, ou do resultado da empresa, que nós vamos adiantar também, que são as receitas e despesas, nós vamos ter uma conta para controle daquele item. Então imagina, ó, você tem um caixa, você tem dinheiro. Você não controla esse dinheiro? Quando você ganha, soma. Quando você gasta, diminui. Então seria mais ou menos isso, só que nós vamos criar uma conta para cada item patrimonial. Se ele tem um valor a receber, é uma conta. Se ele tem um dinheiro em caixa, é outra conta. Se ele tem uma máquina, é outra conta. Se ele recebe, né? Se ele vende mercadorias, se ele tem receita, é outra conta. Se ele gasta com salários, é outra conta. E assim por diante. Não se preocupe, como eu falei, contabilidade é um quebra-cabeça. Mais à frente, nós vamos fazer uma aula só de contas e vamos dar vários exemplos de contas contábeis, tá bom? Então vamos supor que a empresa tem a seguinte situação patrimonial em um determinado momento. Beleza, Felipe. Então vamos primeiro classificar esses itens entre ativo, passivo e PL, tá? Então primeiro, bancos. Bancos, tá, pessoal? Inicialmente existe até uma divergência doutrinária, que uns dizem que é bens, outros dizem que é direito, mas a maioria diz que bancos, como é o dinheiro que a empresa tem depositado, isso seria um bem. Se é um bem, é um ativo, tá? Se é um bem, é um ativo. Clientes. Clientes é uma conta que representa os valores que a empresa tem a receber de seus clientes, quando ela vende a prazo. O cliente, quando ele compra, ele pode comprar à vista ou a prazo. Se ele comprar a prazo, ele vai pagar em um momento posterior. A empresa tem que ter um controle desses valores que ela tem a receber. E essa conta é representada pela nomenclatura clientes. São os valores que ela tem a receber de seus clientes. Então, isso é um direito. Opa, Felipe, entendi. É um direito que é classificado no ativo. E fornecedores representam uma conta que vai estar registrado os valores que a empresa tem a pagar para seus fornecedores. Aquele que fornece mercadorias para a empresa revender, por exemplo. Tá ok? E aí essas mercadorias elas podem ser compradas a prazo. E aí nós vamos representar isso por fornecedores, A, B, C e assim por diante. Então isso é uma obrigação. E toda obrigação é passivo. Então vamos montar o balanço patrimonial dessa empresa. Então, nesse momento aqui, nós vamos ter o balanço patrimonial. E aí nós vamos ter aqui o ativo, ok? Nós vamos ter a conta bancos no valor de 120. Nós vamos ter a conta clientes no valor de 70. Então, nós vamos ter um valor total de ativo de 190.
Aí nós vamos ter o passivo, ok? Que nós vamos ter a conta fornecedores. Nós vamos ter um valor aí de 80, tá? E aqui, em tese, nós teríamos o patrimônio líquido, tá? O patrimônio líquido. E aí, observe que aqui nós teríamos ao quanto total? 80. Pode acontecer isso, pessoal? Não, tá? Não. Então, aqui estão faltando. Então, não pode acontecer isso. Estão faltando valores. E aí, basta a gente fazer o quê? Ó? PL é igual a ativo menos o passivo. O ativo é 190, o passivo é 80. Então, o patrimônio líquido ele tem valor de 110. Nesse caso aqui, vamos representar por capital social. Ó, capital social de 110. Pronto. Aí agora nós temos uma situação patrimonial igualitária, ou seja, o ativo é igual ao passivo. Então, basicamente é isso daqui. Só que, claro, caros alunos, nós vamos fazer isso, imagine para empresas grandes, que têm vários itens no seu patrimônio, que tem várias receitas, várias despesas, várias obrigações, tem um patrimônio líquido aí recheado de dinheiro dos seus sócios. Então, para isso, ele precisa utilizar a contabilidade para um melhor controle, tá certo? Então, basicamente, é isso que nós estamos estudando aqui, beleza? Então, terminamos aqui essa parte do exemplo básico da contabilidade. Vamos fazer um exemplo. Então, ele diz, se o passivo exigível de uma empresa é de 8.420 e o patrimônio líquido é de 3.430, qual o valor do ativo desta empresa? Então, nós sabemos, de acordo com a equação fundamental do patrimônio, que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, o ativo ele vai ser o passivo, 8.420, mais o patrimônio líquido de 3.430. Logo, o ativo vai ter um valor de 11.850. Então, qual o gabarito? Letra A. E pode cair uma questão dessa na prova de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Então, situação líquida existentes e representação gráfica dos estados patrimoniais, tá? Então, o patrimônio das entidades, ele pode apresentar três formas de situação líquida patrimonial ou do patrimônio líquido. Nós vamos ter uma situação líquida positiva, uma situação líquida negativa ou uma situação líquida nula ou equilibrada. E é o que nós vamos estudar agora, cada uma dessas situações líquidas, tá, pessoal? Então, vamos representar aqui o SL, né, por situação líquida. Então, primeiro nós vamos estudar aqui a situação líquida positiva, tá? Também chamada de superavitária. Então, situação líquida positiva ou superavitária. Resumindo, é quando a situação líquida é maior do que zero. E isso acontece quando o ativo for maior do que o passivo, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que uma empresa ela tenha bens no valor de 20, direitos no valor de 30 e obrigações no valor de 10, tá? Então, feito isso, quanto é o ativo? O ativo vai ser os bens mais os direitos. Então, bens dá 20, mais direitos 30, nós vamos ter um ativo de 50. O passivo representa as obrigações, o O, que é igual a quanto, pessoal? Só para não ficar parecendo com zero, vou colocar aqui o passivo, são as
obrigações, que nesse caso é 10. E aí nós sabemos que a situação líquida ela é igual a ativo menos o passivo. Logo, a situação líquida é igual a 50 menos 10. Nós vamos ter uma situação líquida positiva de 40. Então, esse seria um exemplo de situação líquida positiva ou superavitária. Felipe, como é a representação gráfica? Representação gráfica dessa situação patrimonial. Nós vamos ter, pessoal, de um lado o ativo e do outro lado nós vamos ter o passivo mais o PL, tá certo? Então, observem que vamos chamar aqui de situação líquida, tá? Mas que é igual a patrimônio líquido. Então, observem que nesse caso, o ativo ele é maior do que zero, o passivo é maior do que zero e a situação líquida também, tá? Então, tem um pouquinho de cada um. Então, esse seria um caso, um exemplo de situação líquida positiva ou superavitária. Depois, nós vamos ver o segundo exemplo, que nós vamos chamar de situação líquida negativa ou deficitária, tá? Que é também chamado, tá, pessoal? Isso aqui também é chamado de passivo a descoberto. Ou seja, as obrigações da empresa estão descobertas de valores a pagar. Tá? Então, isso daqui ocorre quando a situação líquida ela é menor do que zero. Ou seja, o ativo ele é menor do que o passivo. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que a empresa tenha bens de 20, tenha direitos de 30 e tenha obrigações de 70. Tá? Então, observem que o valor que ela tem de bens e direitos não cumpre com as suas obrigações. Então, ela está com uma situação líquida ruim. Então, nós vamos calcular aqui. Ó, o ativo são os bens mais os direitos. 20 mais 30, que é igual a 50. O passivo são as obrigações de 70. A situação líquida vai ser ativo menos o passivo. Nós vamos pegar 50 menos 70, nós vamos ter uma situação líquida de menos 20, chamada de situação líquida negativa. Felipe, como é a representação gráfica? Então, vamos fazer a representação gráfica dessa situação. Então, nesse caso, observem que o passivo ele é maior do que o ativo, tá? Então, na verdade, vamos ficar dessa maneira aqui, ó. Nós vamos ter um passivo do lado direito grande, um ativo menor do que o passivo e um patrimônio líquido aqui suprindo, claro que de forma negativa, por isso que ele está do lado do ativo, seria uma representação gráfica. Inclusive, nós sabemos que a equação fundamental do patrimônio é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Essa é a equação fundamental que a gente conhece. Porém, quando a situação líquida for negativa ou deficitária, tá, pessoal? Alguns autores dizem, já caiu uma prova, que a equação fundamental seria ativo mais PL igual a passivo, ok? Seria ativo mais PL igual a passivo. Então, ativo mais PL igual a passivo. E ele está partindo daqui, ó, pessoal. Na verdade, o que é que ele faz? Ele pega ativo menos PL é igual a passivo. E aí, como esse PL ele é negativo, menos com menos vai dar mais. E aqui eu estou considerando o PL em módulo, tá? Em módulo, ou seja, módulo é valor positivo. E aí, nesse caso, se você observar, nesse caso aqui, ó, o ativo 50 mais o PL positivo de 20, 70 vai ser igual a 70. Então, muito cuidado com isso. Mas sabemos que a equação fundamental do patrimônio é essa daqui. Beleza? Pronto. Por último, nós vamos estudar a situação líquida nula ou
equilibrada. Então, a situação líquida, vamos lá, situação líquida nula ou equilibrada. Que o próprio nome já diz, tá? Situação líquida nula ou equilibrada é quando a situação líquida é igual a zero. Ou seja, o ativo vai ser igual ao passivo, pessoal. Vamos supor que a empresa tenha bens de 20, direitos de 30 e obrigações de 50, tá? Então, o ativo vai ser bens mais direitos, 20 mais 30 igual a 50. O passivo vai ser igual às obrigações de 50. Então, quando eu pegar a situação líquida, vai ser ativo menos o passivo. 50 menos 50, situação líquida é igual a zero. E aí a representação gráfica, tá, pessoal? A representação gráfica vai ser da seguinte maneira. Nós vamos ter de um lado o ativo, do outro o passivo, em igualdade de condições. A gente poderia até fazer aqui, tá, o balanço patrimonial, que nem tem para as outras, a gente podia fazer aqui, tá? Que seria como? Ó? Então, se eu tenho aqui o balanço, aí eu vou ter, ó, um ativo e vou ter um passivo. Aí eu vou ter bens de 20, direitos de 30 e obrigações de 50. E aí eu vou ter um valor total de 50 para cada um. Terminando a equação fundamental do patrimônio, tá? E aí aqui, pessoal, informação importante para vocês. Então, lembre-se, a situação líquida, na prática, ok? Ela é um gênero que tem uma espécie patrimônio líquido. Para fins de concurso, sempre tem se utilizado situação líquida como sinônimo de patrimônio líquido. Inclusive, isso é reforçado pelo conceito de patrimônio líquido lá dos pronunciamentos contábeis, que o patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos depois de deduzir todos os seus passivos. E ele não diz que o patrimônio líquido teria que ser só maior do que zero. Pode ser maior, igual ou menor. Então, na prática, ok? Para concurso, entenda que situação líquida é sinônimo de patrimônio líquido. Porém, alguns doutrinadores entendem que só há patrimônio líquido quando a situação líquida for maior do que zero, porque o patrimônio líquido tem que ser positivo. Então, se a situação líquida for maior do que zero, eu tenho patrimônio líquido. Se a situação líquida for menor do que zero, eu tenho não patrimônio líquido, tenho passivo a descoberto. E se a situação líquida for igual a zero, eu tenho uma situação líquida nula ou equilibrada. Então, lembre-se que tem essas duas doutrinas, mas na maioria dos concursos eles utilizam situação líquida como sinônimo de patrimônio líquido, ou seja, eles são iguais. Então, nós teremos patrimônio líquido positivo, negativo ou nulo, ok? Então, cuidado com isso daí. O CESP cobra dessa maneira. A ESAF, que não faz mais concurso, ela já fez uma questão e entendeu que era errado porque lá dizia que o patrimônio líquido menor do que zero, né? E aí ele disse que não existia, porque só há patrimônio líquido quando ele for maior do que zero, a situação líquida. Então, tome muito cuidado, beleza? Pronto. Só para concluir, pessoal, uma observação, né? Nós vamos ter a situação líquida. Na verdade, o caso de constituição da empresa. Ok? Então, constituição da empresa. Então, a empresa ela é constituída quando duas ou mais pessoas pegam o valor do seu dinheiro e investem na empresa. Isso é chamado de capital social e está dentro do patrimônio líquido, tá? E aí, esse valor, por exemplo, ele pode ser registrado, né, integralizado em dinheiro ou em bens, que vão estar lá no ativo.
Então, quando a empresa é constituída, nós vamos ter um passivo igual a zero, porque ela não pegou nada de empréstimo, mas não tem nenhuma obrigação, e o ativo vai ser igual ao PL. Claro que o ativo maior do que zero e o PL maior do que zero. Então, na constituição da empresa, em tese, seria uma situação líquida positiva, superavitária. Tá? E isso acontece que o valor do ativo vai ser igual ao PL, né? Então, como é a representação gráfica? De um lado eu tenho um ativo, do outro eu tenho o patrimônio líquido. Então, por exemplo, quando a empresa é constituída, os sócios entregam 20 mil para a empresa, a origem, e aí vamos supor que foi em dinheiro, aplica lá no caixa. Aí como seria essa, vamos supor que de R$200. Então, nós teríamos aqui o balanço. Aí nós teríamos ativo. Em tese, nós teríamos aqui um passivo que ele não tem nenhum valor. Aí nós teríamos aqui caixa de 200. Nós teríamos o passivo igual a zero. Aí nós teríamos um PL. Tá? Que aqui, vamos supor, seria o capital social, que é o dinheiro inicial dos sócios. Pronto, então nós teríamos 200 e 200. Beleza? Então pronto, como eu falei, em regra, o patrimônio líquido ele é utilizado como sinônimo de situação líquida. Na prática, isso daqui acontece muito, pessoal, e é muito cobrado em provas. Vale esclarecer que o patrimônio líquido é uma espécie do gênero de situação líquida, pois só existe patrimônio líquido quando o ativo é maior do que o passivo. Ou seja, quando a situação líquida ela é positiva. Apesar do uso inadequado, a expressão patrimônio líquido ela continua a ser utilizada como sinônimo de situação líquida. E deve ser esse o entendimento levado para a prova. Tá bom? Quais são nossas conclusões, pessoal? Aí aqui nós temos algumas conclusões que são muito importantes, tá, pessoal? Então, o ativo, ele pode ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser nunca negativo. Então, resumindo, ó, o ativo e o passivo sempre são maior ou igual a zero, nunca menor do que zero. O patrimônio líquido, que é a situação líquida, ele pode ser maior ou igual ou menor a zero, que nem nós vimos. Então, vamos voltar aqui. Então, ó, o ativo pode ser maior ou igual a zero, ele não pode ser negativo, tá? Isso acontece também com o passivo exigível, que é o passivo. Ele também só pode ser maior ou igual a zero, não pode ter valor negativo, em hipótese alguma. Já a situação líquida, ou patrimônio líquido, pode ter valor maior, igual ou menor a zero, que nós vimos, positivo, negativo ou superavitária. Lembrando, o ativo pode ter valor maior do que o passivo, tá? Que é a situação líquida positiva, igual ao passivo, nula, ou menor do que o passivo, situação líquida negativa. O passivo exigível ele pode ter valor maior, igual ou menor do que o patrimônio líquido, do que a situação líquida. Podemos ter vários exemplos, pessoal. Então, por exemplo, nós podemos ter um passivo de 10 e um patrimônio líquido de 5, o ativo é 15. Nós podemos ter um passivo de 10 e um PL de 10, o ativo é 20. Nós podemos ter um passivo de 10 e um patrimônio líquido de 20, o ativo é 30. Então, o passivo ele pode ser igual, menor ou maior do que o patrimônio líquido. Porém, para finalizar, o ativo, pessoal, ele só pode ter valor maior ou igual à situação líquida. O ativo ele não pode, em nenhuma hipótese, ser menor do que o patrimônio líquido, tá? O ativo, ele nunca será menor do que o patrimônio líquido. Então, não esqueça disso, pessoal. Quando for dormir, lembrem. O professor Felipe disse que o ativo jamais pode ser menor do que o patrimônio líquido. Porque nós não podemos ter ativo e passivo menor do que zero, pessoal. Observe aí, ó. Vamos supor que eu tenho um ativo de 30 e um PL de 50, ok? Isso não tem como existir, porque a única maneira de acontecer isso seria o passivo de menos 20. E não existe passivo negativo, tá bom? Então, para resumir, pessoal, nós podemos ter situação líquida, ok?
nós podemos ter 3 tipos, confere? Podemos ter a situação líquida positiva ou superavitária, que ocorre quando a situação líquida ou patrimônio líquido é maior do que zero, o ativo é maior do que o passivo. Tá ok? Nós podemos ter a situação líquida negativa ou deficitária, ou passiva a descoberto. Quando a situação líquida ou patrimônio líquido é menor que zero, o ativo é menor do que o passivo. Lembrando que isso daqui é chamado de passivo a descoberto. E para finalizar, nós temos a situação líquida nula ou equilibrada, que é quando a situação líquida é igual a zero e o ativo é igual ao passivo. Beleza, pessoal? Então, finalizamos aqui mais uma aula, muito conteúdo detalhado, com exemplos, e viemos já com questões para treinar esse assunto e você ficar aí, ó, nota 10 nesta disciplina. Sucesso, abraço e bons estudos!